Bom dia! Que a graça, a paz e a virtude do Espírito Santo seja derramada sobre nós nesse dia. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos um dia a mais, de agradecermos, glorificarmos o nome dEle e sabemos que Deus é bom. Hoje é um dia muito especial para mim, hoje é aniversário da minha esposa, então, meu bem, um beijo, que Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém, amados? Hoje nós vamos continuar lendo um pouquinho a respeito de Moisés. E Moisés, nós sabemos que ele foi criado pela filha de Faraó e o Faraó morreu. E o povo hebreu estava em gemidos, segundo a palavra fala, né? Eles estavam sofrendo muito pela escravidão. Mas aí Deus chama Moisés de uma forma tão maravilhosa, né? E talvez é isso que Deus tem falado conosco em situações tão simples. Nós olhando, a gente entender Deus falando conosco. E aqui no capítulo 3 do livro de Êxodo, a palavra de Deus diz assim, que Moisés estava pastoreando e olhou para uma sarça, né? E ali diz assim, a partir do 2, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E aí ele começa um chamado lindo de Deus para a vida dele, naquilo que talvez ele nem pensasse que aconteceria, né? Por tantas situações que ele viveu ali no Egito, quando ele viu o povo, o hebreu sendo cada vez mais oprimido, ele certa vez ele se levantou e inclusive assassinou um egípcio, né? Então ele fugiu e ficou longe, mas Deus o chamou. Deus tinha um plano e um propósito para a vida dele. E Deus tem para nós também um plano e um propósito. Talvez você fugiu de muitas situações. Talvez você, assim como Moisés estava pastoreando e viu na natureza uma sarça ardendo, né? Então talvez a gente olhe para tantas situações, né, da criação de Deus e podemos ver Deus em tudo, né? Então quando olhamos para os montes, para as árvores, os pássaros, os animais, criação de Deus, coisa linda, tudo vivendo ali, o Senhor tendo um ciclo de vida. E às vezes nós deixamos de ver Deus nas coisas, né? E aqui, aquela chama que estava ardendo na sarça chamou a atenção do Moisés. E ele foi até lá. E ali Deus falou assim, Moisés, Moisés. E ele diz, eis-me aqui. Amado, será que essa é a nossa resposta ao chamado de Deus, né? Talvez você está vivendo uma vida tão frenética, né? Correndo para um lado, para o outro, mas Deus quer falar com você, meu irmão. Talvez uma coisa simples, numa natureza que apareceu ali naquele momento, que ressaltou aos olhos de Moisés, Deus o chamou a atenção através do fogo que estava ali, mas talvez Deus quer falar conosco em tantos momentos, né? Talvez você viajando, olhando para os céus, olhando para a paisagem, Deus fala ao seu coração. Talvez, amado, Deus usa uma pessoa, um amigo, um desconhecido para falar uma palavra e aquela palavra mexe conosco. Então, meu irmão, que nós estejamos atentos à voz do Senhor e ao chamado que Deus tem para a nossa vida, para que nós possamos de fato cumprir o plano e o propósito de Deus em todo o tempo. Então que nós possamos clamar a Deus. E vamos fazer isso juntos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti para que a nossa atenção esteja no Senhor. Talvez nós estamos passando desapercebido por tantas coisas e o Senhor nos chamando a atenção. O Senhor quer nos chamar pelo nome e quando o Senhor chamar, que nós possamos dizer, eis-me aqui. Pai, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã, cada casa aqui representada. Senhor, que a tua mão poderosa possa agir de uma forma tão linda e maravilhosa, trazer cura, libertação, milagre, provisão na vida e no lar de cada um de nós. Que o Senhor
esteja cuidando de nós. É o que nós clamamos, e que nós possamos estar atentos à tua voz, ao teu falar conosco, que nós possamos de imediato responder: eis-me aqui. Que o Senhor nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, meu irmão? Que nós então possamos estar atentos no dia de hoje. Esteja sensível à voz de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.